esse pedacinho. Quando a gente fala em... Não, eu vou pegar a altura, tá? Do corte, a partir do corte para fazer a fachada. Lembre-se que o corte que eu vou pegar a altura é o corte que a minha água do telhado está desta forma. Então, eu iria pegar esse corte aqui, certo? Então, o corte que eu iria fazer seria este corte aqui, tá? Lembrando que o corte que eu iria pegar seria este, certo? Isso se eu fosse fazer essa fachada da frente, fazendo a fachada da frente, a fachada frontal, ok? Seria esse corte. Já se eu fosse fazer o corte da lateral, a fachada da lateral, eu iria ter que pegar esse corte aqui, tá? Para pegar estas alturas e a altura aqui. Entendido aí a diferença? Para pegar a altura aqui da lateral, a altura da cumieira. Então, a gente sempre utiliza o corte que a gente vai... o corte que a gente vai utilizar vai ser em função da fachada que a gente vai utilizar. Se eu for fazer as fachadas laterais, seja da direita ou da esquerda, eu vou precisar pegar o corte que também está na lateral, certo? Se eu for fazer a fachada que está na frente, né, a fachada frontal, ou a fachada posterior, que é a parte de trás, eu teria que utilizar o corte que está de frente. Ok? Quem foi que chamou aí? Quem chamou? Aí essa questão do corte que a gente vai utilizar, certo? Então, se eu for fazer a fachada frontal, eu vou utilizar o corte que mostra a casa de frente. Se eu for fazer a fachada lateral, eu utilizo o corte que mostra a casa de lado, ok? É assim que a gente faz. Outro detalhe, e aí é a nossa última especificação, né, em relação à fachada. A nomeação da fachada, como a gente nomeia ela, certo? É a partir dos pontos cardeais. Como assim, professora? Quando eu falo na nossa plantinha lá, deixa eu colocar ela aqui, certo? Eu tenho a minha planta aqui, certo? E eu já tenho aqui o meu norte, o meu ponto cardeal. Lembrando que se aqui é norte, aqui é sul, aqui é leste, tá? E aqui é oeste. Ok? Então, é o seguinte. Quando eu falo dessa fachada aqui, certo? Eu estaria falando do ponto sudeste aqui, tá? É porque ela está virada, ela está olhando, tá? Ela está olhando para o sudeste. Mas aí eu vou fazer o seguinte, aí a gente colocaria aqui fachada sudeste, certo? Quando eu falo desta fachada aqui, eu estou falando deste ponto cardeal, tá? Que é o nordeste, né? O leste mais o norte, nordeste. Essa daqui seria noroeste. E essa daqui seria sudoeste, essa daqui de baixo. Entenderam aí como a gente nomeia?
que aqui ele botou como fachada lateral esquerda. Entenderam como se nomeia a questão da fachada, que é pelos pontos cardeais. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre os pontos cardeais, vocês vão pegar lá o ponto cardeal e ver qual é, para que lado a casa está, a fachada que você está fazendo está olhando, certo? Se eu estiver olhando para o leste, ela seria fachada leste. Se estivesse olhando para o oeste, fachada oeste. E assim sucessivamente. Entendido aí? A nomeação da fachada vai ser sempre através dos pontos cardeais. Então, a fachada vai ver para que lado, certo? Essa fachada que você está fazendo está direcionada, está olhando, tá? Então, assim, ó, aqui eu tenho uma fachada, ela vai estar olhando para que lado? Aí você vai ver se vai ser o lado leste, oeste, sudoeste, nordeste, noroeste, tá? E aí, se tiver alguma dúvida em relação a isso, pega o ponto cardeal lá. Depois de um tempo, a gente decora, certo? Isso aí é questão porque a gente nunca tem costume de ver os pontos cardeais, né? Não é algo muito usual para todo mundo. Mas depois de um tempo, quando a gente começa a fazer, né? Acaba ficando usual e a gente consegue entender sem precisar olhar todos os pontos cardeais. Então, nesse caso aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, vai lá no Google, procura como é nosso ponto cardeal e vê para que lado ela está olhando, certo? Como é que funciona aqui. Entenderam essa questão?